Olá, sou a professora Valquíria e estamos na aula de outubro do 7º ano. Para o 7º ano, iremos trabalhar a habilidade do ensino fundamental do 7º ano de ciências número 2, que está presente no livro didático de vocês entre as páginas 208 e 215. Na segunda quinzena de outubro, nós iremos trabalhar a habilidade complementar do ensino fundamental do 7º ano de ciências número 5. Essa habilidade é sobre o reino animal, reino vegetal e reino fungi, que não está presente no livro didático de vocês. Então, na segunda quinzena de outubro, eu irei enviar para vocês, junto com o roteiro de vocês, um resumo dessa matéria para que vocês possam fazer as atividades, tá? E vou fazer a explicação agora nesse vídeo. Na habilidade número 2, nós iremos trabalhar sobre temperatura, calor e sensação térmica. Tudo que existe no universo é uma combinação de matéria e de energia. A matéria, como nós já vimos desde o 6º ano, ela é constituída de partículas que possuem massa, que é aquilo que dá pra gente pesar na balança, e ocupam espaço. A energia não vai ter essas características da matéria. Nós percebemos apenas os efeitos que ela produz sobre a matéria. Ou seja, podemos dizer que a energia é um agente capaz de produzir uma ação. A energia dos elementos, por exemplo, permite o funcionamento das células. A energia do Sol aquece o planeta, a energia contida em combustíveis move os carros e assim por diante. Dependendo da ação que produz, a energia recebe diferentes nomes. A energia cinética está relacionada à velocidade e à massa do corpo, ou seja, é uma energia de um corpo em movimento. Quanto maior a velocidade ou a massa do corpo, mais energia cinética ele apresenta. A energia cinética é um tipo de energia mecânica relacionado ao movimento da matéria. A energia luminosa é a energia do Sol, que vai aquecer o planeta e que é utilizado pelos seres fotossintetizantes para fazer a fotossíntese. Essa energia luminosa, ela viaja na velocidade da luz e pode se propagar no vácuo. Além do Sol e das demais estrelas, as lâmpadas, as fogueiras e outros objetos também podem emitir energia luminosa. A energia elétrica é aquela produzida nas usinas elétricas. Ela é produzida a partir da conversão de energia cinética do movimento das turbinas ou das pás pelas águas, pelo vento ou pelo vapor. A conversão de energia ocorre em um equipamento chamado gerador. No caso das pilhas e baterias, a energia elétrica é obtida por transformações que liberam a energia química contida nas pilhas e baterias. Essa energia elétrica é utilizada para o funcionamento dos aparelhos elétricos. A energia térmica é uma das formas de energia que promove ações que percebemos com mais facilidade. Ela não está associada apenas à sensação de calor ou de frio. Ela também está associada aos fenômenos de mudança de estado físico da matéria, como a dilatação e contração de corpos e funcionamento de máquinas térmicas. No Sistema Internacional de Unidades, a energia é medida em joules. Outra unidade de medida bastante utilizada é a caloria. O valor energético dos alimentos, por exemplo, é expresso em calorias na maioria dos rótulos. Uma caloria corresponde a aproximadamente 4,18 joules. As partículas que formam a matéria não são estáticas, ou seja, não permanecem paradas. Se fosse possível observar as partículas que constituem um livro, você notaria que elas realizam um movimento de vibração ao redor de um ponto. Assim, podemos dizer que existe energia cinética associada a essas partículas. A energia térmica corresponde à soma das energias cinéticas associadas a todas as partículas que compõem o corpo. O movimento das partículas pode ser mais ou menos intenso, dependendo do estado físico ou do estado de agregação em que o corpo se encontra. Se ele está no estado sólido, líquido ou gasoso. Quando está no estado sólido, como um livro, por exemplo, ou tudo que nós podemos tocar, as partículas permanecem bem aderidas entre si e apenas vibram ao redor de um ponto sem se deslocar muito.
No estado líquido, que é aquele que escorre pelas nossas mãos, a adesão entre as partículas é fraca e elas se movimentam com bastante liberdade pelo espaço disponível, isto é, possuem mais energia cinética, mais movimento. No estado gasoso, que é aquele que nós não podemos tocar e nem escorrer pelas nossas mãos, é aquele que nós apenas sentimos, as partículas atingem a máxima liberdade de movimento. É onde ela mais se movimenta. Como praticamente não existe adesão entre elas, as partículas gasosas se movimentam livremente, ocupando todo o espaço disponível. É a que mais tem movimentação. A energia térmica pode ser transferida de um corpo para o outro. Um exemplo muito comum é quando uma caneca de chá quente é deixada sobre a mesa. Ela resfria lentamente até chegar à mesma temperatura do ambiente onde foi deixada. A transferência de energia térmica chama-se calor. Em outras palavras, calor é a energia térmica em trânsito, ou seja, o calor pode ser definido como uma energia em trânsito de um sistema a outro devido à diferença de temperatura entre eles. A energia térmica é transferida sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio. Não existe transferência de frio. Quando um bolo sai do forno, a temperatura dele é bem mais elevada que a temperatura ambiente. Ao ser deixado sobre a bancada, o bolo vai transferir energia para o ambiente, o ar, a bancada e assim por diante. E por isso ele vai esfriar. Ao mesmo tempo, o ambiente recebe energia térmica do bolo e é aquecido, embora não seja tão fácil notar, porque a energia se dissipa por todo o local. Essa troca de energia ocorre até que seja atingido o equilíbrio térmico, ou seja, até que os corpos estejam na mesma temperatura. No caso, até que o bolo atinja a temperatura do ambiente. Outro exemplo comum é quando colocamos leite frio em um copo de café quente. O café transfere energia térmica para o leite e esfria, enquanto o leite é aquecido. Após alguns instantes, os dois líquidos vão alcançar o equilíbrio e obter a mesma temperatura. O grau de agitação das partículas que constituem um corpo depende da quantidade de energia térmica que ele possui. Quando o corpo transfere energia para o outro, o grau de agitação térmica de suas partículas diminui. Quando ele recebe energia, essa agitação aumenta. A temperatura é a grandeza que indica o grau de agitação térmica das partículas que formam o corpo. Assim, quanto mais agitadas as partículas de um corpo estiverem, maior será a sua temperatura. E quanto menos agitadas elas estiverem, menor será a sua temperatura. No nosso dia a dia, dizemos que um corpo está frio ou quente em função da percepção que temos sobre a temperatura dele. A sensação térmica, porém, não é uma maneira precisa de determinar a temperatura de um corpo, pois ela varia muito de pessoa para pessoa e de acordo com a situação. Um exemplo comum é quando você ouve alguém dizer que é friorento porque sente mais frio que os outros, ou então calorento, quando a pessoa sente mais calor que as outras. Uma outra situação que mostra que a nossa percepção não é precisa é que ao entrar no mar ou em uma piscina, podemos ter a impressão de que a água está gelada. Porém, conforme permanecemos na água, o desconforto passa e a temperatura não incomoda mais. Nesses casos, não foi a temperatura da água que mudou, apenas a nossa percepção dela é que mudou. Para obtermos a medida precisa de temperatura de um corpo, devemos utilizar o termômetro. Existem vários tipos de termômetros: o termômetro a laser, o eletrônico, o de álcool, dentre outros. Independentemente do tipo, os termômetros indicam a temperatura de acordo com a escala termométrica. Conhecer a temperatura exata de um corpo é importante em diversas situações, especialmente na produção industrial e na cozinha profissional. No dia a dia, o uso mais comum de termômetro é para aferir a temperatura corporal ou do ambiente.
Os médicos consideram que temperaturas acima de 37,8 graus Celsius caracterizam febre. A hipotermia ocorre quando a temperatura do corpo fica abaixo de 35 graus Celsius. A escala termométrica mais utilizada atualmente no mundo, inclusive no Brasil, é a escala Celsius, idealizada pelo físico e astrônomo sueco Anders Celsius. Para criar essa escala, Celsius determinou inicialmente 2 pontos fixos. Para isso, escolheu 2 fenômenos relacionados à temperatura que eram fáceis de serem produzidos: a fusão e a ebulição da água. Em seguida, ele atribuiu valores arbitrários à temperatura para cada um: 0 graus Celsius para a fusão da água e 100 graus Celsius para a ebulição ao nível do mar. O intervalo entre esses valores foi dividido em 100 partes iguais, cada uma correspondendo a 1 grau Celsius. Outra escala termométrica é a escala Fahrenheit, criada pelo engenheiro alemão Daniel Gabriel Fahrenheit. Inicialmente, os pontos fixos escolhidos por ele foram 0 graus Fahrenheit para uma mistura de gelo, água, sal e amônia e 96 graus Fahrenheit para a temperatura do corpo humano. Posteriormente, percebendo a necessidade de melhorar a precisão da escala, trocou os pontos fixos utilizando as temperaturas de fusão e ebulição da água. Na escala Fahrenheit, o ponto de fusão da água é de 32 graus Fahrenheit e o de ebulição é de 212 graus Fahrenheit. Atualmente, essa escala está caindo em desuso, sendo utilizada por pouquíssimos países. Para converter uma temperatura de graus Celsius para graus Fahrenheit ou vice-versa, utilizamos a seguinte equação: a temperatura em Celsius dividido por 5 é igual à temperatura de Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Tanto a escala de Celsius quanto a de Fahrenheit são elaboradas a partir de pontos fixos arbitrários, e por esse motivo são conhecidas como escalas relativas. O físico britânico William Thomson, conhecido pelo título de Lord Kelvin, propôs uma escala absoluta que passou a ser denominada escala Kelvin e é bastante utilizada em algumas áreas da ciência. Nessa escala, o ponto zero corresponde à temperatura mais baixa possível pela teoria, quando um corpo não possui mais nenhuma energia térmica. Nessa situação, chamada zero absoluto, a movimentação das partículas cessaria completamente, isso é, ela não teria mais energia cinética. Na escala Kelvin, a temperatura de fusão da água corresponde a aproximadamente 273 Kelvin e a de ebulição cerca de 373 Kelvins. Nota que nessa escala não se usa o termo grau, não dizemos 300 graus Kelvin, dizemos apenas 300 Kelvin. Para converter temperaturas entre Celsius e Kelvin, utiliza-se a seguinte equação: a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em Celsius mais 273. Se nós tivermos, por exemplo, que transformar a temperatura de 25 graus Celsius em graus Fahrenheit ou em Kelvin, nós iremos fazer da seguinte maneira: como nós queremos transformar 25 graus Celsius, nós teremos que colocar o 25 no lugar da temperatura Celsius. Então, nós teremos que 25 dividido por 5 é igual à temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Aqui eu posso fazer a multiplicação cruzada, onde eu vou ter 5 vezes a temperatura Fahrenheit menos 32 igual a 25 vezes 9. Aqui eu vou ter que fazer a distributiva. Então, 5 vezes temperatura Fahrenheit vai ser igual a 5 temperatura Fahrenheit. Menos com mais dá menos, 5 vezes 32. Vamos lá, 32 vezes 5. 5 vezes 2, 10 vai 1. 5 vezes 3, 15, mais 1, 16. Então, aqui vai ser 160. Igual a 25 vezes 9. Vamos lá, 25 vezes 9. 9 vezes 5, 45, vai 4.
9 vezes 2, 18, mais 4, 22. Vai dar 225. Como eu quero achar a temperatura em Fahrenheit, eu vou deixar ele aqui sozinho e vou passar os 160 para o outro lado com a operação inversa. Então, vai ficar 5 temperatura Fahrenheit é igual a 225. A operação inversa da subtração é a adição, então vai ficar mais 160. 5 temperatura Fahrenheit é igual a 225 mais 160. 5 mais 0 é 5, 2 mais 6 é 8, 2 mais 1 é 3. Vou ter 385. Como eu quero saber qual é a temperatura Fahrenheit, eu vou deixar ela sozinha e vou passar esse 5 para o outro lado com a operação inversa. A temperatura Fahrenheit é igual a 385. Como o 5 aqui está multiplicando com a temperatura Fahrenheit, eu passo para o outro lado com a operação inversa, que é a divisão. Então, vai ficar dividido por 5. Temperatura Fahrenheit é igual a 385 dividido por 5. 3 não dá para eu dividir por 5, então eu vou usar o 38. 38 dividido por 5 dá 7. 7 vezes 5, 35. 38 menos 35 vai sobrar 3. Abaixo 5. 35 dividido por 5 dá 7. 7 vezes 5, 35, que não sobra nada. Logo, a temperatura Fahrenheit será de 77. Isso significa que 25 graus Celsius é igual a 77 graus Fahrenheit. Ok? Agora, vamos fazer a transformação de 25 graus Celsius em Kelvin. Vou fazer a mesma coisa, vou substituir a temperatura Celsius por 25 para achar a temperatura Kelvin. Então, aqui vai ficar, temperatura Kelvin é igual a 25 mais 273. Vou fazer a continha aqui. 25 mais 273. 5 mais 3 dá 8. 2 mais 7 dá 9. E abaixo 2. Temperatura Kelvin é igual a 298. Logo, nós temos aqui que 25 graus Celsius é igual a 298 Kelvin, ok? É assim que vocês irão realizar o exercício do livro didático. Agora iremos falar um pouco sobre a habilidade complementar número 5, onde iremos ver as principais características do reino fungi, vegetal e animal. No reino fungi, os organismos que pertencem a esse reino são chamados de fungos. Eles podem ser multicelulares ou unicelulares. Multicelulares são aqueles que são formados por várias células e unicelulares são aqueles que são formados por uma única célula. Eles são heterótrofos, ou seja, eles não produzem o seu próprio alimento. Tem alguns que secretam enzimas para quebrar o alimento em componentes e substâncias menores. Alguns são parasitas, que se alimentam de outros organismos, prejudicando-os, e outros são simbióticos, que vivem com outro organismo em relação de benefício mútuo. Os fungos não possuem meio de locomoção independente, ou seja, eles não podem se movimentar sozinhos. Exemplos de fungos são cogumelos, leveduras e mofos. O reino vegetal é um dos maiores grupos de seres vivos e possui mais de 500 mil de espécies. Exemplos do reino vegetal são as algas, as samambaias, as flores, as árvores. O reino vegetal é formado por organismos multicelulares, ou seja, que possuem 2 ou mais células, cujas células têm núcleo verdadeiro, ou seja, são eucariontes. A maioria nesse grupo contém clorofila e produz seu próprio alimento. Ou seja, eles são autótrofos. Eles produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese. E eles não são capazes de se movimentar independentemente de um lugar para o outro. A fotossíntese que as plantas produzem
É o processo pelo qual as plantas vão absorver energia da luz solar e vão combinar essa energia de luz solar com o dióxido de carbono e a água para produzir o alimento. O dióxido de carbono do ar entra nas folhas pelos estômatos, a água do solo é absorvida pelas raízes, a energia da luz solar, que é a energia luminosa, é absorvida pela clorofila, encontrada nas folhas da maioria das plantas. A clorofila usa a energia luminosa para converter a água em hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio combina com o dióxido de carbono para formar a glucose, ou seja, o açúcar que vai servir de alimento para a planta. E o oxigênio é liberado pelos estômatos para o ambiente. No reino animal, os animais são organismos multicelulares, ou seja, formados por 2 ou mais células, cujas células têm núcleo verdadeiro, ou seja, são eucariontes. Os animais não conseguem produzir seu próprio alimento, ou seja, eles são heterótrofos, eles precisam se alimentar de outros organismos. Os animais herbívoros são aqueles que comem apenas plantas. Os carnívoros são aqueles que se alimentam apenas de outros animais. E os onívoros, assim como nós, são os que se alimentam tanto de animais quanto de plantas. Os animais se movimentam de um lugar para o outro por meio de cílios, flagelos ou órgãos musculares. Na biologia, dividimos o reino animal em 2 grandes grupos, os invertebrados e os vertebrados. Os invertebrados são os que não possuem coluna vertebral nem crânio, e os vertebrados são os que possuem coluna vertebral e crânio. Os invertebrados representam cerca de 98% das espécies animais na Terra. Com essa imensa variedade de espécies, a única característica que todos eles apresentam é a ausência de coluna vertebral e crânio. Possuem sistema nervoso bastante simples e costumam agir por instinto. No grupo dos invertebrados encontramos os anelídeos, os artrópodes, os equinodermos e os moluscos. Os vertebrados apresentam cerca de 2% de todos na espécie animal da Terra. Pertencem a apenas um dos 30 filos do reino animal. São caracterizados pela presença de coluna vertebral e crânio. A coluna vertebral oferece suporte estrutural para o corpo e protege a corda espinhal. Os animais vertebrados são organismos complexos com muitos órgãos especializados e sistemas interconectados. Os vertebrados possuem sistema circulatório, digestório, endócrino, esquelético, imunológico, linfático, muscular, nervoso, reprodutor, respiratório, tegumentar e urinário. Eles também possuem sistema nervoso altamente desenvolvido. Fazem parte dos vertebrados os anfíbios, os peixes, os répteis, as aves e os mamíferos. Os anfíbios, de início, vivem na água e respiram por brânquias. Depois, em terra, eles respiram pela pele e por pulmões saculiformes. Têm pele macia e úmida, põem ovos na água, possuem sangue frio, não podem regular a temperatura corporal e exemplos de anfíbios são sapos, rãs e pererecas. Os peixes vivem na água e respiram por brânquias, possuem nadadeiras, sua pele é coberta de escamas, possuem sangue frio, ou seja, também não podem regular a temperatura corporal. E exemplos de peixes são o linguado, o tubarão, a raia, dentre vários outros. Os répteis têm a pele coberta por escamas soldadas ou placas dérmicas, respiram por pulmões, põem ovos de casca dura, possuem sangue frio, ou seja, não podem regular sua temperatura corporal. E exemplos de répteis são lagarto, cobra, jacaré, tartaruga e assim por diante. As aves têm asas com penas, a maioria pode voar, apresentam bico, põem ovos de casca dura, possuem sangue quente, ou seja, eles podem regular a temperatura corporal. Os exemplos de aves são araras, avestruz, dentre outros. Os mamíferos têm pele coberta de pelos ou penugem. Dão à luz filhos completamente desenvolvidos,
que crescem dentro do corpo da mãe. No início da vida, alimentam-se de leite materno. Possuem sangue quente, ou seja, conseguem regular a temperatura corporal, e exemplos de mamíferos são a baleia, os cachorros, os cangurus e nós seres humanos, por exemplo. Em uma cadeia alimentar, o reino vegetal faz parte dos produtores, que são aqueles que vão produzir seu próprio alimento. O reino animal faz parte dos consumidores, que vão consumir outros seres vivos. E o reino fungi vai fazer parte dos decompositores, que são aqueles que vão fazer a reciclagem da matéria orgânica e vão se alimentar dos seres vivos depois de mortos. Essa foi a nossa aula do mês de outubro. Espero que vocês tenham compreendido a matéria. Bons estudos e até a próxima!